A Assembleia de Deus, Ministério Rio de Janeiro e Pindamonhangaba realizou no mês de julho de 2023 a grande festa da UMAVIC, acontecendo precisamente nos dias 28 e 29 o Congresso dos Varões, tendo como tema Gálatas capítulo 2, versículo 20. Deus irá falar com você através desse vídeo. Aproveite, já se inscreva no canal, ative o sininho. Está vindo muita coisa boa para abençoar a sua vida. Quantos creem que Deus vai falar conosco? Quantos acreditam que Deus já está falando? Levante a sua mão ao alto assim. Oremos. Pai, 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 Pai. Deus, a quem teu Espírito está entranhado em nossas entranhas. Oh Senhor, nossos corações estão abertos, as nossas mentes estão dilatadas, Senhor. Não há coisa mais preciosa, esplêndida, do que a tua palavra cair nesta terra preparada, a terra de nosso coração. Quer seja, Senhor, o modelo pela qual o Senhor há de nos confrontar pela tua palavra, mas faz com que saiamos daqui mais crentes, mais cheios, mais banhado de autoridade, mais levantado, mais lapidado, mais purificado, mais afinado no diapasão do teu Espírito. Fala conosco, Senhor. Olha para quer seja cada um daqueles que estão aqui. Tu tens um olhar diferente do meu. Eu vejo estética, eu vejo estereótipo, eu vejo o que está por fora. O teu olhar vai lá dentro, e lá dentro o Senhor sabe cada coração, coração fechado, coração aberto, mente atrofiada, mas tem mente preparada. Tem aquele dizendo: estou pronto, fala comigo. Quer seja aqueles que ainda estão tomados por uma distração, Senhor, como se estivéssemos em um circo, como se estivéssemos no cinema. Confronta-nos, leva-nos a águas profundas, faz com que tenhamos uma experiência de uma viagem sem volta, para sair daqui marcado pelo teu Espírito Santo. Amém. É com imensa alegria que eu lhes cumprimento com a paz do Senhor. Os que trouxeram Bíblias, tome ela em suas mãos, por favor, e localize no livro de Atos dos Apóstolos, seu capítulo de número 2. Porque dele, por ele e para ele sejam todas as coisas. Glória ao nome dele eternamente. Estamos aqui para adorá-lo, para louvá-lo, para aplaudi-lo, para reverenciá-lo, para dar a ele glória, honra, louvor e toda adoração. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Enquanto você folheia a sua Bíblia, eu desejo externar a minha palavra gratulatória pela vida do grupo dos varões. Seja Deus louvado por mais uma primavera, que o Senhor continue sustentando na fé, renovando em oração e fortificando em santidade. Louvores a Deus de forma fraternal pela vida do meu amigo, o exímio príncipe dos pregadores, pastor Claudinei Gomes. Eu costumo dizer que teus amigos te conhecem quando tudo vai bem, mas você conhece os teus amigos quando as coisas estão mal. E quem deixou uma amizade por um mero motivo nunca foi amigo de verdade, porque o amigo de verdade é revelado dentro da crise. Seja Deus louvado por sua casa, sua família. Louvores ao Senhor pela vida do presidente desta obra, pastor Isaías Fernandes, sua muito digna esposa, missionária Valéria, que completa mais um ano. Seja Deus louvado por sua vida. Louvores ao Senhor pela vida da minha esposa, que há 11 anos é a coroa do meu ministério, pela vida dos meus 3 filhos, Caleb, Kemily e Caio. Prazer fraternal em minha alma pela vida dos varões, Marcos, Éder. Seja Deus louvado por muitos anos
que não nos vimos, mas o Senhor aprove esta ocasião, para que possamos adorar a Deus em teu santo templo. Louvores ao Senhor, e registro aqui ainda os meus agradecimentos pela vida do presbítero Aderlando. Dá até para falar em línguas falando o seu nome. Glória ao nome do Senhor. Os que desejam ouvir a voz de Deus e acharam o texto bíblico em alto e bom som, digam glória a Deus. Versículo 1 do capítulo 2 do livro de Atos, a Bíblia se revela a nós, dizendo: aproximando-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa. E estavam assentados, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, que o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E você diz amém. Tome teu assento, glorificando a Deus, adorando ao Senhor, abrindo o âmago e a guarita da tua alma para a boa semente. Meus amados e estimados irmãos, servos e servas de Deus, o Espírito Santo tomou de assalto o meu coração e me levou para leituras das páginas seletivas da Bíblia, a saber, no livro de Atos, o conhecido como ações do Espírito Santo. Haja vista que quando lemos a Bíblia, no capítulo de número 2, nós temos dimensão do derramamento pleno do Espírito Santo no dia do Pentecoste. Dia de Pentecoste, pois em Êxodo capítulo de número 23, Deus estabelece a Moisés 3 grandes festas no meio do povo de Israel. A primeira festa estabelecida por Deus foi a festa da Páscoa. E na festa da Páscoa, eles deveriam se lembrar quando Deus marcou o Egito com a morte de todos os primogênitos, de maneira que o cordeiro deveria ser emolado, e o sangue do cordeiro marcado em cada tenda, em cada casa, para que houvesse livramento da parte do Senhor. A segunda festa, conhecida como festa do Pentecoste, ou festa das colheitas, todo povo hebreu deveria apresentar diante do Senhor, na chamada festas das semanas, para trazer a Deus seu novilho, para trazer a Deus seu grão, para trazer a Deus sua oferta, para entregar a Deus seu sacrifício como meio de gratidão. A terceira festa estabelecida por Deus é chamada festa das cabanas, ou festa do tabernáculo. Logo então, Israel comemoraria do momento em que Deus construiu por Bezaliel a arca da aliança, o tabernáculo onde a glória de Deus se manifestava. No capítulo 2, o doutor Lucas, e discípulo do Senhor, narra que, cumprindo-se o dia de Pentecoste, eles estavam aguardando no mesmo lugar uma promessa dita por Lucas no capítulo 24 e versículo 49, nas palavras de Jesus: e eis que vos envio a promessa do meu Pai, ficai pois em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O mesmo Lucas, em Atos 1, versículo 5, as palavras de Jesus foi: e João o Batista batiza com água para arrependimento, mas vós não muito depois desses dias
sereis batizados com o Espírito Santo e com fogo. No capítulo 1 ainda de Atos, versículo 8, Jesus então deixa a terceira advertência dizendo: e há de descer sobre vós a virtude do Espírito, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Percebam que entre o Novo Testamento e o Velho Testamento, como primeira aliança, Deus havia tomado a boca do profeta menor por nome de Joel. No capítulo 2, versículo 28 a seguir, o mesmo profetiza: e esta promessa é para vós e para os vossos filhos, e para as vossas servas e servos, pois no dia do Senhor, Deus derramará o seu Espírito sobre toda a carne, e há de ser que os jovens terão visões, os velhos sonharão sonhos, os mancebos profetizarão, o sol se converterá em noite, a lua se converterá em sangue, pois é chegado a salvação do Senhor, e nos últimos dias Deus vai derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Perceba que na primeira aliança, quando lemos a Bíblia, o Espírito Santo sempre esteve presente no meio dos homens. Gênesis 1:2, a Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Sempre que lemos a Bíblia no Antigo Testamento, segundo o constituinte da teologia sistemática, por nome de Charles Sfinney diz que não havia plenitude, não havia totalidade, o Espírito de Deus não agia de forma completa. E logo em Números, Moisés subindo para o Monte Moriá, a Bíblia diz que ele sente a carga do povo, de maneira que o mesmo pede ao Senhor que levantasse homens e juízes para julgar Israel. Deus então comunica a Moisés dizendo: separe 70 homens, temente ao meu nome, porque eu colocarei do Espírito que está sobre ti, e vou repartir a eles. De maneira que, descendo Moisés do Moriá, a Bíblia diz que Deus tirou do Espírito que estava em Moisés e repartiu para os 70, e eles profetizavam no meio da congregação de Israel. Mas 68 pela manhã pararam a profecia e cessaram de profetizar, em exceção de Edade e Medade, que continuaram profetizando. Josué, o moço de Moisés, partiu para o cume do monte e disse: manda que os pare, porque a maioria parou de ser cheio, a maioria não dá mais lugar, a maioria não profetiza. Deus não fala mais na boca dos 68, e só tem um remanescente que é Edade e Medade, e continuam profetizando no meio do arraial de Israel. Proíba-os. Então Moisés tomou a palavra no meio de todo o povo e disse: oxalá que todos fossem profetas na terra de Israel e cheios do Espírito de Deus. Se eles profetizam, não sou eu que vou colocar uma amordaça, não sou eu que vou pará-los,
porque ninguém para quem tem o Espírito Santo. Ninguém consegue deter o Espírito Santo. Eu não vou colocar limites, eu não vou colocar protocolo, eu não vou colocar regra. Se o Espírito de Deus quer operar, que Ele tenha liberdade no meio do povo. Quem quiser profetizar pelo Espírito, pode dar lugar a Deus. E se Ebade continua profetizando em Medade, eu não os proíbo, porque sobre eles habita o Espírito do Altíssimo. Lendo as páginas seletivas da Bíblia, eu percebo que no Antigo Testamento, pastor Isaías, o Espírito de Deus agia em sua forma teofânica. Davi, no capítulo 50 de Salmos, segundo historiador que escreve a história aos Hebreus, por nome de Flávio o Josefo, o mesmo diz que ele recebe a visita do profeta Natã. E quando ele recebe a visita do profeta Natã, Davi, sendo um homem segundo o coração de Deus, está no pecado de adultério com Betseba, cometeu homicídio premeditado de Urias, um homem valente, tomou aquilo que não era dele. Quando é advertido pelo profeta, no capítulo 51, ele aceita a repreensão, porque todo homem cheio do Espírito Santo pode ser corrigido. Todo homem cheio do Espírito Santo ainda ouve o profeta velho. Todo homem cheio do Espírito Santo sabe quando Deus está falando no meio do povo. Davi então entra dentro da sua câmara e ele vai compor um dos salmos mais lindos da Bíblia, e o mesmo começa dizendo: contra ti somente eu pequei e fiz o que era mal aos teus olhos, mas não me lance fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, volta a dar-me alegria da tua salvação, pois o Senhor não desprezará um coração contrito, não desprezará, ó Deus. Não é a mensagem, mas é a profecia. Davi entra no capítulo 51 dizendo: pode tirar a coroa, pode tirar o bastão de cedro, pode tirar a riqueza do trono, pode me arrancar do trono, pode me levar à casa dos tesouros, pode me tirar a túnica, pode me tirar a roupa real. Eu não quero o anel que eu assino o decreto, para mim nada vale, mas não retires de mim o que eu tenho de melhor. Não retires de mim o teu Espírito, porque sem ele não tem como viver, sem ele não tem como pregar, sem ele não tem como adorar, sem ele não tem como cantar, sem ele não tem como reger, sem ele a vida é vazia, sem ele não tem como compor. Eu não sou boneco de auditório, eu não sou robô, eu sou cheio do Espírito Santo. Então não retires de mim o teu Espírito, ó Deus. Logo quando lemos a Bíblia diz que Davi então pediu aquilo que era de mais especial: não retires de mim o teu Espírito. Quando entramos no Novo Testamento, olhamos para Jesus, e Jesus viveu uma vida cheia do Espírito
Espírito Santo. Quando Maria recebeu a visita do anjo do Senhor, e o anjo do Senhor disse: bendita é tu entre as mulheres, de ti vai nascer o Messias, e ele vai julgar as nações e governar com vara de ferro. E ela disse: mas isto é impossível, porque não conheço o varão. Então o Espírito de Deus te cobrirá, e o que tu vai gerar não vai ser pela lógica do homem, o que você vai gerar não vai ter contato humano, mas o Espírito de Deus vai gerar dentro de ti, porque quem gera não é o homem, não é a mensagem, mas é a profecia. O Espírito de Deus é o que abre, o Espírito de Deus é o que levanta, o Espírito de Deus é o que batiza, o Espírito de Deus é o que cura, o Espírito de Deus é o que renova, o Espírito de Deus é o que dá graça, poder, autoridade, unção, ousadia. Vai ser gerado pelo Espírito. Interessante, pastor Claudinei, é que quando Jesus ainda estava no ventre, segundo o historiador John Stott diz que Maria, aproximadamente aos 3 meses, vai visitar Isabel, sua prima, e a mesma está quase perto a dar a luz a João, que prepararia o caminho. E como João o Batista vai pregar arrependimento e dizer: eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim, que é maior do que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Como pregará se não conheceu o Espírito Santo? Pois não há nenhum versículo bíblico que demonstra que João o Batista era cheio do Espírito Santo, mas o contato não aconteceu na fase adulta. Quando Maria na porta disse Shalom Adonai Jerualai, a Bíblia diz que Jesus se mexeu no ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Glória! Sempre que leio a Bíblia na vida de Jesus, ele viveu uma vida cheia do Espírito Santo. E o mesmo quando apareceu no cenáculo aos 12 anos para cumprir a cerimônia de Bar Mitzvah. O termo Bar Mitzvah no grego é um vocábulo de bar. Bar significa filho, mitzvah significa consagração. Era lei na etimologia do judaísmo de consagrar os filhos aos 12 anos, pois nós sul-americanos assumimos a responsabilidade aos 18, mas dentro do judaísmo aos 12 anos Jesus é levado para o templo, e quando ele está no templo, os doutores da lei ouvia o menino e dizia: o Espírito de Deus é sobre ele, porque está dando aula para mestre. Ele é pequeno, mas está abatendo grande. Ele não é, mas está abatendo quem é. Ele não faz, mas abate quem prega que faz. Não tem rótulo nele, nem protocolo, mas ele é cheio do Espírito de Deus. Então, no cenário da Bíblia, Jesus permanece por 18 anos no anonimato, e no anonimato aos 30 anos ele reaparece. E em Mateus capítulo 3, quando vai Jesus para o caminho do Jordão, João o Batista já esperava, e quando viu ele na fila, ele disse: eu estou vendo o Cordeiro de
Deus que tira o pecado do mundo. Tu vem a mim, mas eu careço de ser batizado por ti, porque não sou digno de desatar as alparcas dos seus pés. Mas foi Jesus batizado, e quando saiu das águas, a Bíblia diz que o Espírito Santo pousou sobre ele em forma de uma pomba, e uma voz no céu dizia: eis aí o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Glória. Tendo Jesus batizado para cumprir a natureza humana, mas ele sai do Jordão, e no capítulo 4 de Mateus, a Bíblia diz que conduziu o Espírito, em letra maiúscula. Não é o Espírito do homem, é o Espírito Santo, e conduziu a Jesus para dentro do deserto. Quem é que levou Jesus para o deserto? Foi o Espírito Santo. E quem coloca no deserto também tira do deserto. Quem faz entrar no deserto faz sair também. E foi Jesus para o deserto, mas com o Espírito Santo com ele. E o diabo então disse: se tu és Deus, transforme esta pedra em pão. E cheio do Espírito Santo, ele não vai fazer oba-oba, ele não vai rodopiar, ele não vai fazer movimento. Ele pega a palavra, e na palavra ele diz: mas está escrito que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo lhe disse: se tu és Deus, eu vou usar agora então a palavra, porque de palavra eu também conheço. Eu vi os patriarcas, eu vi o período profético, eu vi também o período teocrático, mas eu uso a palavra. Se tu és Deus, atire-se daqui, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Jesus disse: então, já que tu quer debater palavra, mas tem uma diferença. Tu conhece a teoria, eu sou cheio e conheço a prática. Porque quem anda na teoria é raso, quem anda na teoria só quer movimento, quem anda na teoria tem que impostar a voz, tem que ter retórica, oratória. Aí Jesus vai quebrar o protocolo e vai dizer: deixa eu te usar a palavra. Não atentarás o Senhor seu Deus. Então o diabo te transportou para a colina e disse: está vendo todos os reinos e povos e nações? Se tu me prostrar e adorar-me, eu te darei tudo. Jesus disse: para trás de mim, Satanás, porque somente ao Senhor adorarás e somente a Ele servirá. E tendo Jesus vencido pela palavra, porque a palavra é a lâmpada do viajante, a palavra é a espada do soldado, a palavra é a bússola do peregrino, a palavra é o mapa do marinheiro. É a palavra que levanta, é a palavra que transforma, é a palavra que renova, é a palavra que batiza, é a palavra que enche. Hoje, se você não der glória, não é por falta da palavra. Eu vim esta noite na qualidade de profeta, profetizar para quem crê e para quem recebe a palavra, porque a palavra é o teu escudo, a palavra é a tua entrada, a palavra é a tua saída. O diabo não vence ninguém cheio da palavra. E porque os grandes avivamentos retardaram, porque deixaram a essência da palavra. Hoje é coach da fé, hoje prega-se sentado num banco e parece um consultório de psicologia. Tem tanto enfeite,
hoje têm tanto gracejo e estão perdendo a essência da palavra. Mas a vida do crente não anda debaixo de Buda, não anda debaixo de achismo, não pega amuleto. Tem crente que já comprou aquela caixinha da Bíblia, ele abre e fala: Senhor, fala comigo, está faltando comer a palavra, porque quem come a palavra tem o pão que veio do céu. Quem come a palavra não vai na casa de profetisa buscar revelação. Quem come a palavra obedece pastor, quem come a palavra respeita a hierarquia. Quem come palavra não está aqui para disputa, para concorrência. Quem é que prega melhor? Quem é que canta melhor? Enquanto a palavra for a espada e o prumo da igreja, ainda haverá vasos remanescentes na casa do Senhor. Quem é que crê na palavra hoje? Levanta a mão para o céu. Orai que alergue a séria. Jesus foi servido em banquete no deserto, e tendo ele saído do deserto com a palavra e com o Espírito de Deus, ele sobe para o templo de Cafarnaum. E no templo de Cafarnaum é dado a ele o livro de Isaías, e o mesmo diz: o Espírito de Deus é sobre mim, o qual me ungiu para profetizar, me enviou aos oprimidos do diabo, colocar em liberdade os cativos, pôr as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Sabe o que eu aprendo como primeira lição? Jesus disse: o Espírito de Deus é sobre mim. Eu só curo porque Ele é sobre mim. Eu só batizo porque Ele é sobre mim. Eu ressuscito porque Ele é sobre mim. Eu não entro onde Ele não entra. Eu só piso aonde Ele pisa. Quando piso eu, pisa Ele. Quando falo eu, falo Ele. Quando oro, o céu se abre, porque o Espírito de Deus é sobre mim. Então Jesus vai viver o seu ministério, e pós-morte e ressurreição, por um período de 40 dias, ele aparece aos discípulos por 5 ocasiões, e dentro dessas ocasiões eles prepara-os para que eles recebessem o Espírito de Deus. E o mesmo disse: não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu não vos teria dito: eu vou para o Pai preparar lugar, mas não vos deixarei órfão. Por quê? Porque enviarei o meu Espírito, o Consolador, e Ele estará convosco até que eu volte. E quando eu voltar, então Ele sobe comigo em glória, e com os remidos e lavados no meu sangue. Jesus preparou para que eles recebessem o Espírito Santo. João, no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, de forma intercalada, a Bíblia diz que João narra dizendo: e eu fui levado para uma ilha por nome de Pátimos. A ilha de Pátimos, segundo o historiador Joaime Climamúdio, diz que tinha 2 sentidos. O primeiro sentido se chamava sentido sul, e no sentido sul havia guarnição da tropa petroliana, a mesma que acompanhou Paulo, 265 soldados romanos, e Paulo evangelizou
todos para a glória do Pai. O segundo sentido se chamava sentido norte. No sentido norte havia leões soltos e famintos, mas João não temia os leões da ilha de Pátimo, porque servia ao leão da tribo de Judá. E o mesmo disse: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. E quando lá cheguei, eu ouvi uma voz que falava por detrás de mim, voz como de muitas águas e alarindo de arcanjo. Eu olhei para trás para saber quem comigo falava. Quando eu me virei, eu caí como morto aos seus pés, porque o seu aspecto no céu era como o filho do homem ressuscitado. Seus cabelos eram brancos como a lã branca, sua roupa era comprida até os pés, branca como a neve. Um cinturão de ouro cingia os seus lombos, uma espada afiada de 2 gumes saía da sua boca. Seu rosto brilhava mais do que o sol ao seu resplendor. Seus pés eram como latão reluzente, aquecido numa fornalha. Seu rosto brilhava mais do que o sol. Seus olhos eram como chama de fogo, mas na sua coxa estava escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele se aproximou de mim, tocou em mim e me disse: João, não chores, eis aqui o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e trago comigo a chave da morte e a chave do inferno. Abro porta e ninguém fecha, fecho porta e ninguém abre. Eu fui morto, mas estou vivo. Eu olhei para ele e ele estava no meio dos 7 castiçais de ouro e 7 estrelas em torno dele. Então disse ele para mim: tudo quanto você vê, escreve e envia às 7 igrejas da Ásia Menor, porque eu fui morto, mas vivo à destra do Pai para todo sempre. E o que mais ele viu, pastor Wellington, o mesmo continua de forma intercalada. E ele diz: eu olhei para o coral e eu não pude contabilizar, porque era milharias e milhares de anjos, e eles cantavam numa única voz, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Eu olhei para o trono, pastor Isaías, e quando eu olhei para o trono, eu vi 24 anciões com os cabelos brancos. Eles se prostravam diante do trono, recebiam uma coroa na cabeça, mas tirava da cabeça e jogava nos seus pés, dizendo um para os outros: digno, digno, digno é o cordeiro de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Eu vi a nova Jerusalém, que desce ataviada para a sua noiva. As ruas é como ouro, os muros era como de jaspe. Aí vem o Salmo 46: e há um rio que corta a cidade, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, ela não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embrevecerão, os reinos se moverão, mas ele levantará a sua voz e a terra se derreterá, porque o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Agora lá vai o convite: vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolação tem feito na terra. Ele corta o laço, ele quebra a lança, ele queima os carros no fogo. Então aquietai-vos e sabeis que ele é Deus, e será exaltado entre as nações e sobre a terra.
porque o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O que mais você viu, João? Eu olhei para a entrada da porta celestial e eu vi serafins que com duas asas cobriu o rosto, sinal de reverência, com duas asas cobriu os pés, sinal de liberdade, com duas asas voavam, sinal de adoração, com duas asas cobriu o rosto, o Deus onisciente, com duas asas cobriu os pés, um Deus onipresente, com duas asas voava o Deus onipotente. E o que eles faziam, João? Salmo 24, lá vai: preparai a porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor que vem cavalgando pelo monte e venceu. Ele é o Rei da Glória. Orai, calergue, ominai. Jesus viveu uma vida cheia do Espírito Santo e ele prepara os seus discípulos. João foi arrebatado no Espírito, e o texto que lemos, e agora eu entro para a mensagem que o Senhor me deu, e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, não estavam divididos, não estavam separados, não, eles estavam no mesmo lugar. E de repente, por quê? Porque avivamento não é agendado, avivamento é no de repente de Deus. E o que mais aconteceu? Foram vistas por eles línguas repartidas como que fogo. A primeira marca no dia do Pentecoste, e eu prego os dois elementos no dia do Pentecoste. O primeiro foi fogo. Pega a mão do teu irmão, pega a mão do teu irmão, chacoalha ele até ele acordar e diga para ele: quem tem o Espírito Santo tem a primeira marca, é fogo. Não é fogo de palha que acende hoje e apaga amanhã, não, 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 é fogo do Espírito Santo. A palavra fogo, pastor Isaías, aparece na Bíblia 362 vezes. 362 vezes. Você lendo a Bíblia, você percebe: o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Israel tinha a coluna de glória de manhã, a nuvem, mas tinha a coluna de fogo pela noite. Eu poderia pegar inúmeros exemplos, pois a mensagem hoje não é textual, mas é temática. Eu poderia lhes falar, mas eu vou falar somente 3 marcas do fogo, e depois, se der tempo, eu entro no vento. O primeiro elemento foi fogo, e quando eu leio a palavra fogo na Bíblia, eu vejo Moisés diante da sarça, no capítulo 3 de Êxodo, a sarça que vem da família da fraxinela e da fabácea, uma árvore com glândulas oleosas, de maneira que o sol aquecia e as glândulas rompia, extraiam óleo, varões, e quando este óleo pegava fogo, mas a sarça se apagava. O que chamou a atenção de Moisés? Ele disse: deixa eu virar para lá, presbítero Marcos, e me ver esta visão, porque a sarça pega fogo e não se consome, a sarça pega fogo e não se desfaz. Não é fogo passageiro, não é fogo de momento, é um fogo constante, é todo dia, toda hora. Não é só fogo aqui, é fogo aqui e fogo lá. Tem uma sarça pegando fogo, e quando ele olhou, ele viu, e quando ele se aproximou do arbusto que não tinha fruto, só fazia sombra, mas resistia ao calor do deserto, a fraxinela e a fabácea queimava dentro das glândulas. Ele se aproxima, e quando ele chega perto da sarça,
Deus bradou no meio dela, porque Deus ainda fala no meio do fogo, e disse: Deus, tira a sandália do teu pé, porque a terra que você pisa é terra santa. O primeiro elemento no dia do Pentecoste foi fogo, mas para viver o fogo da sarça é necessário tirar a sandália do pé. Eu sei que o glória a Deus vai diminuir. Aperta o cinto, que eu sou que nem mobilete, demoro para pegar, mas depois que pega eu vou embora. Eu não vim esta noite bajular você, eu não vim esta noite com uma mensagem enfeitada e dizer que Deus vai te abrir a porta, de que Deus vai te dar um carro, de que Deus vai te dar uma casa. Não, eu ainda prego o evangelho da santidade. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Santidade ao Senhor. Tire a sandália, Moisés. Você está vendo este fogo? Eu estou no meio do fogo da sarça, e se eu estou no meio do fogo da sarça, o lugar se torna santo. Pega a mão de alguém, pega a mão deste valente e diga para ele: Deus quer santidade. Só vai ter fogo se você tirar a sandália, só vai receber se tiver renúncia. Lute contra a tua carne, lute contra os teus desejos, lute contra a tua vontade. É tempo de descer, é tempo de se humilhar, é tempo de consagrar e ter uma vida santa perante o Senhor. O fogo da sarça que consumia, Moisés então tirou a sandália do pé, e Deus bradou no meio do fogo, e ele disse: Senhor, o que tu queres de mim? Deus disse: eu vou te enviar a Faraó, e há de ser que quando tu chegares diante dele, não te preocupes com aquilo que tu é, porque tu não tem, mas eu tenho. Tu não pode, mas eu posso. Tu não faz, mas eu faço. Tu não é, mas eu sou. Tu é pequeno, mas eu sou grande. Tu é barro, mas eu sou oleiro. Tu é soldado, eu sou general. Você bate na porta, mas eu tenho a chave que abre todas as portas, e a porta que eu abro ninguém pode fechar. O primeiro elemento no dia do Pentecoste foi fogo. O segundo exemplo nesta temática bíblica, a Bíblia diz em 1 Reis capítulo 18, que é quando Elias subiu para o cume do Carmelo, ele desafiou os profetas de Baal e os profetas de Acera, 850 profetas, pois Israel já está vivendo crises espiritual. Eles estão em um período de apostasia, e o termo apostasia vem do hebraico que se pronuncia apisteme. Apisteme no literal significa afastamento ou abandonamento. Israel beija Baal de dia e adora o Senhor à noite. E como Deus vai resolver? Deus disse: Elias, agora saia do Queride e suba para o Carmelo, porque haverá uma cruzada de avivamento, e o Deus que responder com fogo, este será Deus na terra de Israel. Ele desafia os profetas de Baal e de Acera, mas eles oraram desde as 6 da manhã até o meio-dia e não houve resposta. Então, quando Elias tomou o altar para receber fogo, a primeira atitude do profeta: deixa eu reparar o altar que está quebrado, deixa eu edificar o altar
que está quebrado, não haverá resposta. Se o altar não tiver inteiro, não haverá fogo. Se o altar não tiver consertado, eu sei que o glória vai diminuir. Mas o profeta não prega o que crê, ele prega e entrega aquilo que Deus manda. O altar tem que ser reparado. O altar é a minha e a sua vida. Eu não preciso simplificar, porque a Bíblia auto se aplica. E quando Elias colocou o bezerro em cima do altar, porque só com o cordeiro que o fogo vem. Tem gente criando inovação, tem gente apagando a luz da igreja, tem gente fazendo a casa do Senhor de casa de show, tem gente que não respeita mais o altar. É este movimento que você vê aí fora. Não tem altar, não tem conserto, não tem reparação, não tem santidade. Aí o fogo é momentâneo. Elias tomou a palavra e ele faz uma oração rápida. E segundo o historiador John Stott diz que não levou mais de 1 minuto. Aí eu me pergunto com a Bíblia, por que uma oração tão rápida teve um grande resultado? Ou você acha que Elias em 3 anos e meio ficou no Queride bebendo água no Queride e recebendo corvo sem buscar? Ele estava no secreto guardando comunhão, porque quem tem intimidade não precisa querer aparecer. Quem tem intimidade não mostra poder, quem tem intimidade não mostra unção. Tem muita gente com rótulo no peito, tem muita gente que quando pega o microfone na hora dele, ele quer que a igreja vira de ponta cabeça, mas ele está com o altar sem reparação, porque quem tem intimidade no Queride não faz 6 horas de oração no Carmelo. Não entendi, pastor, eu simplifico. Tem gente fazendo live no monte, tem gente que entra meia-noite, eu vou entrar no Instagram e no Facebook porque agora eu sou profeta, mas entra lá no quarto dele, vê se tem marca de joelho no chão, vê se tem marca de intimidade. Vida de oração é no secreto, é no anonimato. Ninguém te vê orando, mas tu tá lá. Ninguém te vê descendo, mas tu tá lá. E tendo Elias orado, houve fogo em cima do altar, e todo Israel disse: só o Senhor é Deus, e só Deus é o Senhor. O reconhecimento não é para Elias, é só o Senhor é Deus, e só Deus é o Senhor. Esta geração de hoje, pastor Claudinei, está buscando reconhecimento no Carmelo, está buscando holofote, está buscando aplauso, está buscando confete. E ai Deus, a glória é dele, exclusiva, ele não divide para ninguém. Pega a mão desse irmão, chacoalha ele e diga: quando você achar que é alguém, desça. Quando você bater no peito e achar que é o teu conhecimento, que é a tua capacidade, é a hora de experimentar o fogo de Elias. O povo reconheceu: só o Senhor é Deus, e só Deus é o Senhor. Tem gente que não acredita no teu ministério, até tentaram te tirar e puxar o seu tapete, mas você não anda em cima de tapete de Aladim, você anda debaixo da promessa. É quando tu caminha, 1000 cai do lado, 10.000 à direita, mas tu segue pelo meio, dando glória ao nome do Senhor. Tem muita gente que não acredita, mas quem ficar para ver, verá, porque Deus vai dar um cala-boca na boca de murmurador, que
olhou e disse: Deus não é com ele, Deus não é com ela. O Senhor dos mistérios esta noite me autoriza e manda eu dizer para soldados feridos aqui: eu vou te usar com poder e glória, eu vou te usar com autoridade. Alguém vai ter que entender que eu sou na tua vida, queira ou não, goste ou não, torça contra ou a favor, vai ter que entender que quem te escolheu não dorme. O fogo estava em cima do altar. É por isso que eu me apaixono com a Bíblia, porque o fogo em cima do Carmelo fez com que houve resposta no meio de Israel. A segunda palavra no dia do Pentecoste, que é a segunda marca do Espírito de Deus, entrou um vento como de um som veemente e impetuoso. Pastor, então vento não é sinônimo de luta, não. Vento não é sinônimo de prova, não. Vento não é sinônimo de batalha também, não. E por quê? Dois exemplos muito claros. O primeiro, Êxodo 15, e Israel está marchando, e Deus disse: Moisés, porque clamas a mim, mande o meu povo que marche, porque o mar vai se abrir. Aí eu pergunto para os leitores da Bíblia: como foi que o mar se abriu, pastor? A Bíblia diz em Êxodo 15: e soprou Deus um vento do Oriente, e o mar vermelho começou a se abrir e se dividiu como muro, e Israel passou em terra seca. O vento do Oriente é um vento que vem do deserto, é um vento quente e veloz. Sabe por quê? Porque foi a primeira refrigeração o que este vento fez. E se você não der glória agora, eu paro de pregar. O vento aplainou o caminho, porque crente não anda em caminho torto. O vento também trouxe aquecimento, porque crente não aceita a vida de frieza. E o vento segurou as águas como muralha, enquanto o último não pisou do outro lado. Estava Deus no céu soprando e dizendo: segura no meio do vento, porque no meio do vento Faraó vai cair e os seus cavaleiros, mas quem tem promessa vai chegar do outro lado cantando: o Senhor é varão de guerra, Jeová é o seu nome. Só quem recebe, levanta a mão para o céu, abre a boca e glorifica ela. O segundo vento à luz da Bíblia, Ezequiel 37, e aqui eu parto para o final. A Bíblia diz que disse Deus ao profeta: filho do homem, fique de pé, porque eu vou falar contigo. Fala-me o que você vê. E ele disse: Senhor, eu vejo um vale cheio de ossos, os ossos estão sequíssimos, de maneira que não há esperança, não tem jeito, não tem solução, não tem possibilidade. Aqui não tem mudança, aqui ninguém cresce, aqui ninguém prospera. Ah é? Então peraí que eu vou te dar um sinal do Espírito. Aonde não tem esperança, aonde ninguém dá certo, aonde ninguém cresce, deixa eu te dizer: caminhe no meio do vale, só ande, porque cada passo seu vai vir vento dos quatro cantos do Espírito e vai assoprar sobre o vale. Aí Ezequiel disse: e quando eu profetizei, veio o vento dos quatro cantos e assoprou sobre o vale, e os ossos começaram a se ajuntar. Como que é esse mistério? Dentro do vento vai ter união? Vai. O diabo disse: agora eu vou arrebentar com ele, agora eu vou acabar com
tua casa bela, mas Deus disse: o vento que veio não é contra, o vento que veio é a favor, porque nesse vento tu vai orar mais, nesse vento tu vai profetizar, nesse vento tu vai cantar, nesse vento alguém vai ter que entender que pode bater dos quatro cantos, mas no vento eu ainda estou de pé, profetizando. Levante um dedo de profeta para o alto, não é dedo de apontamento, aponta para alguém do que está do teu lado, olha dentro do olho dele, porque só capixaba quando está devendo não olha no olho, e diga para ele: neste vento vai ter livramento. Enquanto tu está no vento, Deus está cortando laço de morte. Enquanto tu está no vento, a glória de Deus está a caminho. Enquanto tu está no vento, Deus está dizendo: quem apostou na tua queda vai ter que te ver de pé no vale. E o vento no meu espírito, ó, unindo o vale, unindo o vale, unindo os ossos, trazendo nervo, trazendo carne. Aracando choramai, uramaca lamarassúria. Quem é que trouxe glória nessa casa? Enquanto tu dá glória a Deus aqui, Deus entra lá. Enquanto tu dá glória a Deus aqui, o diabo não vai sapatear no meio da tua casa. Enquanto tu dá glória a Deus aqui, tem livramento pelo lado de fora. Deus está dizendo para alguém: eu entro agora no meio do vale, eu entro agora no meio do vale. Arai kelergi ominai, uramacando choramai, labaracala súria. Eu sinto o Espírito Santo e ele manda eu te dizer: eu não vou te livrar do vento, mas eu sou glorificado dentro do teu vento, porque essa luta não veio para te parar, essa luta não veio para te deter. Tem gente que olha para você e não acredita, já declarou que está falido, mas Deus disse: agora eu vou fazer conforme eu fiz no dia do Pentecoste. Eu entro com o vento do meu espírito, e quando Deus entrar com o vento, ele também vai varrer a casa, porque o vento não é só para unir, o vento é para limpar, o vento não é só para trazer vida. No meio do vento tu se limpa mais, no meio do vento tu ora mais, no meio do vento tu desce mais. Você vai voltar a ser o que tu era. Deus vai te acordar e vai puxar seu cobertor na madrugada. Tu vai voltar a descer e vai buscar tesouros espirituais. Vem adorar. Eu quero que você pegue a mão desse irmão, eu quero que você pegue a mão dele. Pega a mão dele, pega a mão dele, vai, dá a mão para ele aí agora, porque a mão que tu segura é a mão de um sobrevivente. A mão que tu segura é a mão de alguém que só está aqui porque ama a Deus e tem promessa. A mão que tu segura é a mão de um soldado ferido. Está ferido, mas não largou a espada. Está ferido, mas não parou de profetizar. Está ferido, mas ainda está crendo na promessa. A mão que tu segura é a mão de alguém que vai dar a Deus um culto de ação de graça e vai dizer: valeu a pena.
você.